27 de novembro de 2013, tragédia na Arena Corinthians. Acidente de grandes proporções, vitima 2 operários e atraso nas obras é inevitável. Agora é oficial. Diretoria do Palmeiras confirma acerto com Gilson Kleina até o final da próxima temporada. O São Paulo está pronto para a decisão desta noite contra a Ponte Preta em Mojimirim. E mais uma vez, Luiz Fabiano vai ficar no banco de reservas. Craques do passado se reúnem em jantar beneficente promovido pela Fundação Cafu e falam de bom senso dentro e fora do futebol. Cafu está dividido ao comentar sobre o jogo dessa noite em Mojimirim, Ponte Preta e São Paulo, valendo uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Noite de decisão também na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense brigam pelo título e por uma vaga na Libertadores. Meninas do SESI vencem Campinas e garantem vaga para a final do Campeonato Paulista de Vôlei. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Olá. O Gazeta Esportiva começa falando de um acontecimento lamentável para o futebol brasileiro. Uma parte metálica da Arena do Corinthians, local da abertura da Copa do Mundo de 2014, desabou nesta quarta-feira. O acidente foi causado pela falha em um guindaste que tinha 114 metros de altura e com capacidade para suportar até 1.500 toneladas. Vamos falar agora com o repórter Felipe Boril, que está ao vivo no local e tem mais informações. É com vocês, Boril. Oi, Michele. Oi, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do Itaquerão, zona leste de São Paulo, ou como a própria diretoria do Corinthians gosta de chamar, a Arena Corinthians. Na tarde desta quarta-feira, uma verdadeira tragédia. Um acidente que vitimou 2 operários. Ali ao fundo, a Arena Corinthians, com um guindaste que acabou caindo. Um guindaste que carregava uma peça de aproximadamente 420 toneladas. E ele tinha capacidade para aguentar 1.500 toneladas. Há pouco, numa entrevista coletiva que acabou de acontecer aqui mesmo na Arena Corinthians, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que agora cuida do estádio, confessou e confirmou para a gente os nomes dos operários mortos. Fábio Luiz Pereira, de 42 anos, ele que era cearense e deixa uma mulher e 3 filhos. Ele estava no caminhão próximo à queda do guindaste no momento do acidente. E o Ronaldo Oliveira dos Santos, de 44 anos, morava em Limeira e veja só, Michele, pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, ele descansava depois do almoço e acabou sendo atingido pelo guindaste. Nesse momento a obra permanece paralisada. Foi decretado luto de 3 dias, com as obras totalmente paradas. A Defesa Civil, o Ministério Público, nesse momento, fazem as análises por aqui. E aí a gente vai ter que aguardar nos próximos dias os laudos periciais para saber o que realmente aconteceu. Uma verdadeira tragédia. Neste momento, não há ainda uma confirmação sobre atrasos nas obras. A Arena Corinthians estava prevista para ser entregue no dia 31 de dezembro. E um jogo festivo já no Campeonato Paulista, por volta da 4ª rodada, contra o São Bernardo, seria a abertura oficial. Com certeza, esse prazo vai ser adiado. Michele. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Realmente um dia muito triste hoje, né? Sem dúvida, um acidente requer investigação para saber as causas do acidente. Também, obviamente, as condolências aos familiares dos operários mortos. Um descansava, outro estava ali na proximidade quando caiu o guindaste. E esse episódio, esse acidente já repercutiu no mundo inteiro, a imprensa europeia, a imprensa sul-americana noticiando o que aconteceu no estádio corintiano. O Jerome Valcke, que é secretário-geral da FIFA, já se pronunciou via Twitter, se dizendo muito triste, extremamente chocado com o que aconteceu e no Twitter, abre aspas, escreveu sentimentos aos familiares das vítimas deste acidente.
O presidente da FIFA, Josef Blatter, também se manifestou em rede social, dizendo que estava triste, oferecendo as condolências para as famílias, as vítimas. Enfim, Chico, uma notícia que choca pelo ocorrido. Em relação à possibilidade de o Corinthians, ou melhor, de o estádio não ser palco da abertura, algumas pessoas já se pronunciam dizendo que acham muito difícil que isso não ocorra, porque há tempo hábil para que seja reparado o prejuízo, né, causado por esse acidente com esse guindaste que desabou hoje pela manhã em São Paulo, lá em Itaquera. Chico, boa noite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Evidentemente que a Arena Corinthians do Itaquerão estava indo muito bem, obrigado. Até agora não tinha acontecido um acidente sequer no Itaquerão. Pequenos acidentes, uma martelada na mão, sei lá o quê, o cara caído numa escada pequena, mas não havia vítimas, né? E infelizmente hoje morreram 2 pessoas e claro que ninguém queria que as pessoas morressem. Um guindaste que carregava 400 toneladas e estava pronto para carregar 1.200, evidente que se partiu ali, foi uma eventualidade. Essas coisas acontecem, na verdade. Temos um bombeiro aqui que sabe que, infelizmente, o que é obra do homem não é perfeita, né? Então, deve ter acontecido aí um imprevisto qualquer que está sendo apurado, está sendo levantado e vamos ver, afinal de contas, o que aconteceu. E você vê que deu um azar danado, né? Que se esse guindaste não tivesse caído, ou tivesse caído um pouco mais para cá, não tinha morrido ninguém, né? Porque caiu bem em cima do caminhão o guindaste, né? E tinha um rapaz lá dentro. E o outro estava dormindo aí debaixo, né? Na sombrinha, fazendo uma cesta, né? Quer dizer, infelizmente. E o rapaz que estava pilotando o guindaste, que todo mundo pensou que tinha morrido, está em estado de choque, levou um susto, né? E foi levado para a enfermaria, agora está no hospital e, evidentemente, com ele não aconteceu nada, nem um arranhão. Mas todo mundo achando que ele tinha morrido também. Então, é verdade que, nas primeiras informações, já davam 3 vítimas fatais e não foram. Graças a Deus, esse terceiro escapou. Agora, infelizmente, é a mágoa que fica, vai ficar isso para sempre, na verdade. E já aconteceu isso também na Arena Palestra, na Arena de Brasília, um operário caiu de 30 metros de altura, né, também outra baixa nessa construção de estádio. E é isso, eu não sei o que é, talvez a pressa, a displicência, não sei. Precisa tomar uma rigorosa atitude. Mas uma coisa eu sei, viu, Celso? A Copa do Mundo vai ser aberta no dia previsto no estádio do Corinthians. Eu acho muito difícil, suspensa qualquer coisa, porque você vê pela estrutura, o Frederico, que é o diretor da obra, disse que não houve abalo da estrutura do estádio. Foi uma ponta do estádio que foi destruída. Quer dizer, retirando os escombros, retirando o guindaste, se apurando de quem foi a culpa, né? O que aconteceu, a obra continua e deve ser entregue. Pode ser que, como disse o Esboril, não para a estreia do Campeonato Paulista, mas um pouco lá para frente. Mas com certeza vai haver uma estreia assim. É de lamentar, né, tudo isso. E outra coisa, o presidente do Corinthians, o André Sanches, deu uma entrevista agora dizendo que não agrediu ninguém, né? Só xingou o repórter. A gente vai mostrar. Mas são dois lados. É bom que se diga a versão do André. Né? Mas a Folha publica, denuncia que um jornalista, um profissional da Folha de São Paulo foi agredido por seguranças por estar fazendo fotos no local do acidente. Com o celular dele. Com o celular dele, não era com a máquina da Folha, não. Pelo que eu entendi, era com o celular dele. E aí, na hora, né, acho que, sabe como é que é? Essas horas, sabe o que é? É bom ficar quieto e não fazer nada, porque os nervos sobem, né, a flor da pele. E um dos operários ficou preso nos escombros. Esse que foi o problema. O cara morreu preso nos escombros e deve ter sido uma agonia, né?
A quarta-feira é de decisões na Copa Sul-Americana, que conhecerá o representante brasileiro na final, além da Copa do Brasil, em que conheceremos o grande campeão de 2013. Não dá para prever quem se dará bem esta noite, mas tem muito torcedor que já percebeu muitas semelhanças entre este ano e a temporada de 2003, quando, por exemplo, o Cruzeiro foi campeão da Série A e o Palmeiras da Série B. O Gazeta Esportiva lembrou de estas e de outras coincidências entre os dois anos. Veja só. Os maias estavam certos, os astros se alinharam, o mundo realmente acabou em 2012 e estamos todos mergulhados em uma espécie de limbo onde os fatos se repetem. Pelo menos é isso que alguns malucos da nossa equipe de produção andam dizendo por aí. Estaremos vivendo numa versão alternativa de 2003. Parece mesmo loucura, mas as coincidências são grandes. Vejamos então. O campeão paulista em 2003 foi o Corinthians, assim como neste ano. Outros estaduais também tiveram os mesmos campeões em 2013 e 2013, como o Internacional no Rio Grande do Sul, o Coritiba no Paraná, o América de Natal no Rio Grande do Norte, o Goiás no Campeonato Goiano e o Vitória na Bahia. Aliás, 2003 foi o último ano com os dois grandes do futebol baiano disputando juntos a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o que se repetiu apenas uma década depois. Falando em Campeonato Brasileiro, nele também segue a repetição. Em 2013, o Cruzeiro foi campeão da Série A sobrando em campo, com um elenco recheado de estrelas e dirigido por Vanderlei Luxemburgo. Em 2013, o time mineiro mais uma vez sobrou e acabou com a hegemonia do eixo Rio-São Paulo, que durava exatos 10 anos. Fenômeno que se repetiu em outros lugares do mundo, como na Alemanha com o Bayern de Munique, na Inglaterra com o Manchester United, na Rússia com o CSKA e na Itália com a Juventus. E as coincidências seguem também na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá certo que em 2003 a fórmula de disputa era diferente, mas o Palmeiras garantiu o acesso e também o título da segundona com antecedência, assim como aconteceu este ano. E até mesmo feitos inusitados no futebol se repetiram uma década mais tarde. Em 2003, o goleiro Lauro, então defendendo a Ponte Preta, evitou a derrota diante do Flamengo, marcando esse gol de cabeça nos acréscimos. 10 anos mais tarde, desta vez pela Portuguesa, a história se repetiu. O rubro-negro carioca vencia a partida até que Lauro, mais uma vez nos acréscimos, apareceu na área para deixar tudo igual. Hoje, essa teoria maluca pode ganhar mais alguns pontos. Em 2013, o São Paulo também disputou a semifinal da Copa Sul-Americana. Adivinha o placar da primeira partida contra o River Plate da Argentina? Isso mesmo, 3-1, mesmo placar do jogo contra a Ponte Preta. A única diferença é que o primeiro confronto aconteceu fora de casa e não havia o critério do gol qualificado. Na volta, o tricolor paulista venceu por 2-0, levou a decisão da vaga para os pênaltis, mas acabou eliminado. E é bom o torcedor do Flamengo ficar esperto. Em 2003, o rubro-negro carioca também disputou a final da Copa do Brasil. A essa altura, não precisa nem dizer que o primeiro jogo contra o Cruzeiro acabou empatado em 1-1. Assim como aconteceu este ano contra o Atlético Paranaense. Mas, naquela oportunidade, jogava em casa. Na volta, a Raposa não tomou conhecimento do adversário, venceu a partida por 3-1 e faturou o título da competição. Se o São Paulo for mais uma vez eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana e o Flamengo amargar novamente o vice da Copa do Brasil, serão apenas mais coincidências desse louco mundo da bola. Os maias não estavam certos e o mundo não acabou. Será? Bom,
A enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre o duelo paulista pela Copa Sul-Americana. Quem será o finalista da competição? A Ponte Preta ou o São Paulo? Acesse o site e vote resultado no final do programa de hoje. Celso Cardoso, seu palpite? Meu palpite é Ponte Preta. Placar? Não, acho que a Ponte passa. Passa 1-0 Perde hoje. o jogo, mas passa. Tá, 1-0 São Paulo. E o Chico Lang? Bom, meus amigos, eu acho o seguinte, acho que dá Ponte Preta na cabeça e o meu amigo Fioravante acabou de me passar aqui um SMS dizendo que é 7-0 para Ponte Preta. Quer dizer, não sou eu que estou falando, é meu amigo Fioravante que está dizendo isso aí. Fioravante que gosta de tocar uma música sertaneja, é profissional, cara competente. Então é isso aí, Fioravante. Nós hoje é macaca desde criancinha. Eu vou repetir, nós hoje é macaca desde criancinha. Vai, macaca! Bom, em 2003, se for seguir essa matéria que o chileno fez, então vai dar ponte, né? Seguindo os astros aí, as profecias maias, tudo mais. Noite de grandes emoções. O chileno escreveu isso com dor no coração. É, o chileno sabe como é, né? Mas tudo bem. Noite de grandes emoções na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense decidem daqui a pouquinho no Maracanã quem vai ficar com o título da temporada 2013 e também conquistar a tão sonhada vaga na Libertadores do ano que vem. A torcida do Flamengo está ansiosa para soltar o grito de campeão e promete lotar o Maracanã esta noite na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Mas para os jogadores, o clima de já ganhou fica só na arquibancada. Não pode influenciar, até porque é um momento desse, um momento de final, sabemos o quanto é difícil chegar até aqui. Então, nós jogadores estamos bem preparados, focados, e eu acho que deixar esse entusiasmo, essa euforia para o torcedor que está de fora. Claro que vai nos ajudar muito e é muito importante o torcedor presente, mas eu acho que temos que estar totalmente focado aqui, fechado fora de campo. O torcedor pode fazer a festa que for, né? Lógico que ele tem todo o direito, mas a gente sabe que não tem nada ganho, que é a pequena vantagem que a gente tem. Lógico que em certo momento do jogo a gente vai ter que aproveitar ela, mas a gente não pode dizer nunca que ganhou o jogo sem jogar. Vamos ter uma tarefa dificílima ali dentro do Maracanã. Não vai ser fácil não conquistar esse título. Lógico que o torcedor fala muito, muitas piadas na internet durante a semana, porque Flamengo é Flamengo, deixou chegar. Eu acho que isso é uma piada muito antiga aqui, mas nós jogadores e que já estamos aqui vestindo essa camisa sabemos da pressão que é jogar nesse clube, então temos que estar totalmente preparado e focado. Além do apoio da torcida, os cariocas levam vantagem de jogar por um empate sem gols para chegar ao título. A gente tem que administrar a vantagem com inteligência, né? A gente joga por essa pequena vantagem de 1-0-0. Mas a gente joga em casa também, a gente tem que ser inteligente o suficiente de tentar pressionar um pouco o Atlético Paranaense, assim como eles fizeram com a gente lá. Mas lá, felizmente, a gente conseguiu um empate, ainda podendo vencer aquele jogo. Mas eu acredito muito na minha equipe, com o apoio do nosso torcedor dentro do Maracanã. A nossa equipe é mais forte ainda. Na primeira partida entre os dois times, o Atlético saiu na frente com o Marcelo e sofreu um empate depois com um gol de Amaral. No primeiro jogo, logicamente, a tensão foi muito grande. Eu acho que nós fizemos um bom jogo. Eu acredito que nesse jogo vai ser bem melhor. A equipe deve jogar mais tranquila, sabendo que a responsabilidade é totalmente do Flamengo em relação a jogar em casa. E a gente está preparado, a gente se preparou muito bem essa semana e de fazer principalmente um bom jogo. No Flamengo, o desfalque será mesmo o zagueiro Chicão, substituído por Samir. Já nos visitantes, Everton fica de fora por conta do terceiro cartão amarelo. Mas o técnico Wagner Mancini ainda não definiu o substituto. Pois é, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem nem o que pensar. Evidentemente que o Flamengo vai ser campeão, gente. Não tem conversa. No Maracanã, lotado, 75 mil pessoas. Pô, ponto facultativo depois do almoço. Rio de Janeiro em festa. É a final da Copa do Mundo lá hoje. Não tem conversa. O Atlético Paranaense,
que em finais amarela, evidentemente não vai tremer a hora que entrar no Maracanã. Eu digo para vocês, estou torcendo para o Flamengo merece. O Flamengo é um time que é irmão, alma gêmea do Corinthians. Apesar de todo mundo achar que há rivalidade, não tem rivalidade nenhuma entre Flamengo e Corinthians. Então, é verdade que metade do time do Flamengo jogou no Corinthians, com exceção do Chicão, que não vai jogar hoje, na verdade, porque está machucado, mas o resto vai estar lá. Felipe, o André Santos, vai estar lá o Wallace, enfim, todos eles que nem deveriam ter saído do Corinthians aqui entre nós, né? Parando um pouco para pensar. O Felipe faz tempo que saiu, mas os outros saíram agora e não deveriam ter saído. O André Santos também saiu faz tempo. Mas, enfim, eu hoje sou Corinthians. Sou Flamengo pela tradição, pela camisa, pelo Maracanã. Já está lotado o Maracanã. Desde de manhã já tinha gente no Maracanã. Enfim, o Brasil inteiro hoje torce para o Flamengo. Você é Flamengo, mas não tem a Tereza, né? Não, eu não tenho Tereza nenhuma. Minha mulher chama Rose. Então não tem nada a ver com Tereza. A minha irmã chama Tereza. Tereza, né? Mas não tem, mas é minha irmã. Bom, sobre a decisão de hoje, eu acho que até que o Flamengo tem a favor a tradição, a camisa que pesa, jogar no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas a final está aberta, a decisão está aberta. O Flamengo vai ser campeão com 0-0, em contrapartida 1-1 leva para os pênaltis e 2-2, o que convenhamos é um placar viável, da Atlético Paranaense. Quer dizer, então eu acho que o jogo está aberto, o Atlético Paranaense faz uma bela temporada, um belo Campeonato Brasileiro, já ganhou do Flamengo em pleno Maracanã, virando o jogo, perdeu por 2-0, venceu por 4-2, na época era o Mano Menezes o técnico. Pode repetir o feito no Maracanã, por que não? O Flamengo tem um empate em 0-0, mas o Atlético tem um empate em 2-2 e tem um ataque eficiente. Portanto, não garanto o Flamengo como favas contadas, não. Acho que o Atlético pode surpreender pelo time que tem. Faleceu no Rio de Janeiro, agora à tarde, aos 88 anos, o ex-lateral esquerdo Nilton Santos, vítima de uma insuficiência respiratória. Considerado por muitos especialistas como o maior lateral esquerdo de todos os tempos, Nilton Santos foi ídolo do Botafogo, onde marcou época ao lado de Garrincha e da seleção brasileira, com a qual disputou 4 Copas do Mundo e foi campeão 2 vezes, em 58, na Suécia, e em 62, no Chile. Com a camisa do Fogão, a enciclopédia do futebol, como ele era conhecido, entrou em campo 723 vezes e marcou 11 gols, sendo o atleta que mais vezes representou o clube na história. Nilton Santos sofria do mal de Alzheimer e há 5 anos vivia em uma clínica especializada no tratamento da doença. Ele estava internado desde o último final de semana com problemas respiratórios em uma clínica em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e não resistiu. Definitivamente uma quarta-feira muito triste para quem gosta de futebol. Tivemos o acidente lá na Arena Corinthians, que vitimou 2 operários, também a notícia da morte do Nilton Santos e a ironia da vida, né? O enciclopédia do futebol não lembrava de quase nada já há um tempo por conta do mal de Alzheimer. Os nossos sentimentos à família do Nilton Santos. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou um privilegiado, eu vi todos esses caras jogarem bola. E esse aí é o gol do Garrincha, né? É o gol do Garrincha de fora da área. E agora, para a imagem aí um pouco, Magrão. Aqui, ó, da esquerda para a direita, Nilton Santos, Garrincha, Didi e Zagallo. Olha que quarteto infernal, né? Esse time aí e o time do Palmeiras, da primeira academia dos anos 60, eram os únicos que conseguiam ganhar do Santos. Não tinham times no Brasil para parar o Santos. Aí depois apareceu o Cruzeiro, já na década de 70, com o Dirceu Lopes, Tostão, Natal, Nilton Batata, depois, que deu uma equilibrada. Mas esse time do Botafogo era o grande rival do Santos, junto com o Palestra Itália aqui do Ademir da Guia e do Dudu. Aqui, de novo, da esquerda para a direita, Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, Garrincha, Didi, o Folha Seca e o Zagallo, né? Não precisa nem falar que eram é uma foto histórica essa, né? Uma foto histórica que quem tem pode botar no painel de casa e guardar, porque são 4 monstros sagrados do futebol brasileiro. E a história que conta, eu tenho que contar rapidinho, que como foi parar lá o Garrincha no Botafogo. O Nilton Santos, que está aí,
Chegou lá e falou assim, pô, o Botafogo numa crise incrível. Aí chega o Garrincha com as pernas tortas. Aí ele vira e fala para os caras do lado, pô, o Botafogo está numa crise tão grande que até aleijado vai jogar aqui. Aí a primeira bola que foi pro Garrincha, o Garrincha simplesmente jogou a bola no meio das pernas do Milton Santos e pegou lá na frente. Aí veio a segunda bola e fez a mesma coisa. Ele falou, para o treino, chamou os dirigentes, contrata esse moleque, porque eu prefiro que ele jogue ao meu lado do que contra mim. E aí nasceu o Garrincha, por ordem do Nilton Santos, que levou 2 bolas no meio das pernas num treino comum, né, em General Severiano. Essa é a grande história do Nilton Santos e do Garrincha. Ontem, alguns campeões mundiais com a seleção brasileira estiveram reunidos na capital para um jantar beneficente promovido pela Fundação Cafu, mantida pelo capitão do Penta. Alexandre Silvestre acompanhou. Aconteceu ontem um evento beneficente em prol da Fundação Cafu, que acolhe 700 jovens no Jardim Irene, periferia de São Paulo, bairro onde o ex-jogador foi criado e que ganhou projeção mundial com a conquista da Copa de 2002. Porém, para manter o projeto, o Cafu precisa mais do que fama e prestígio. Trabalho no vermelho e sempre que preciso eu coloco do meu bolso, mas coloco com o maior prazer. Não sei até quando eu vou aguentar, até quando eu vou conseguir fazer isso, mas por enquanto eu coloco com o maior prazer. O bom seria não colocar do meu bolso, porque é uma causa tão nobre em pró das crianças, um trabalho que outras pessoas tinham que fazer, infelizmente não faz. Outros convidados do Cafu vivem situação semelhante. O Raí tem a dele, eu tenho a minha, Nazaré. Se você não tiver tentando arrecadar, ninguém chega de espontânea vontade para poder doar, né? Já coloquei no início, né? A gente montou um fundo, eu e o Leonardo, depois em algumas situações no início. E hoje em dia eu acabo fazendo doações, né? Uma campanha que envolve o nome da fundação, o cachê vai para a Fundação Gol de Letra, uma palestra, às vezes vai para a Fundação Gol de Letra, quando envolve, tudo que envolve o nome Gol de Letra acaba fazendo uma doação para a Gol de Letra. Não é reclamando, né, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está no interior de São Paulo, 350 quilômetros do estado, poucas empresas, né, poucos empresários realmente que apoiam o projeto. Esses últimos 7 anos na Fundação Edmilson, a maioria dos apoios que nós tivemos vieram de países estrangeiros onde eu joguei. Ex-atletas que procuram ter bom senso fora de campo. Vampeta, no entanto, entra de sola nos jogadores que lideram o movimento recém-criado. Essas bobagens de sentar no campo, de tocar a bola um pro outro, daqui a pouco os caras vão querer ficar de 4, pô. E os caras que são linha de frente, Dida, Rogério Ceni, Zeidoff, Juninho Pernambucano, Paulo André, quem mais? Alex, todo jogador que já está parando de jogar. Esses caras tinham que fazer isso há 10 anos atrás. Cafu vai além. Gostaria de ser contratado pelo Bom Senso Futebol Clube. Eu sou o tipo da pessoa que gosta de fazer as coisas com consciência, pelo um bom senso, que nem está sendo esse grupo. Se for em prol do futebol, vou participar assim com o maior prazer. Cafu está dividido ao comentar sobre o jogo dessa noite em Mojimirim, Ponte Preta e São Paulo, valendo uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Uma situação muito complicada para o São Paulo, mas nós já vimos que no futebol nada é impossível, mas que vença sem sombra de dúvida o melhor. Você apostaria em quem? É difícil. Claro que qualquer um apostaria na Ponte Preta pela vantagem que a Ponte Preta leva. Mas o São Paulo é sempre o São Paulo, é um time que tem que se tomar cuidado e é um time que está acostumado a esse tipo de decisão. Futebol é importante, mas importante mesmo é jogar junto por um país melhor. O Campeonato Paulista Feminino de Vôlei já tem um time na decisão. Ontem o SESI sofreu, mas venceu o Vôlei Amil de Campinas e agora espera o vencedor do confronto entre Pinheiros e Osasco. Adriano Dolfi conta como foi o jogo. Atuando em casa, o time de Campinas mostrou que não estava para brincadeira. Dominou o primeiro set graças à norte-americana Kristen. Um rally emocionante fechou a parcial com um bloqueio de Ju Nogueira, 21-15. O SESI voltou mais equilibrado para o segundo set. Depois de deslanchar no placar, Zé Roberto foi ao desespero com os erros. E foi assim, na bola cortada para fora por Natália, que o time da capital fechou a parcial em 22-20 e empatou o duelo.
SESI ganhou moral e o adversário sentiu o golpe. Zé Roberto pediu tempo, trocou as levantadoras, mas a oposto Ivina, no bloqueio e no ataque, fez a diferença saindo do banco de reservas. 21-12 em apenas 21 minutos. Perdendo por 2-1, era tudo ou nada para Campinas, que começou arrasador no quarto set, chegando a marcar 8-1. Com ótima atuação de Tandara, 21-18 e 2-2 na partida. No tie-break, Ivina e Fabiana foram decisivas e não teve jeito. Na cortada de Bia, deu SESI, 15-9 e 3-2 no jogo. Em alguns momentos bons a gente conseguiu jogar taticamente bem e nos momentos que não conseguimos jogar foi que nós perdemos o set, perdemos algumas bolas importantes. Então acho que o tático foi muito determinante nesse jogo. Acho que mereceu vencer quem jogou melhor, quem errou menos e quem teve uma situação estratégica melhor. E assim o SESI chega à final do Campeonato Paulista, aguardando a definição entre Osasco e Pinheiros. Por causa do regulamento e da pior campanha entre os semifinalistas, o SESI sabe que vai jogar a decisão fora de casa. Tem dois times muito fortes com características diferentes. Então, quando passar, a gente estuda quem vai ser o adversário e como nós vamos jogar. A gente não escolhe adversário. A gente está preparado, a gente buscou esse momento para jogar a final. Atenção! Acabaram as votações para o troféu Mesa Redonda. Em dezembro acontece a maior festa do futebol brasileiro. E empresas nota 10, como a Luxcolor e a Baltec, estarão com a gente no troféu Mesa Redonda deste ano, 10ª edição do troféu Mesa Redonda. Copa Sul-Americana, a Ponte Preta e São Paulo decidem daqui a pouco, em Mojimirim, terra do Celso Cardoso, uma vaga para a final da competição. Muito perto do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Macaquinha entra em campo com o objetivo de salvar a temporada e manter vivo o sonho para a conquista do primeiro título internacional em 113 anos de história. No primeiro jogo, a equipe comandada pelo técnico Jorginho calou o Morumbi ao vencer o São Paulo por 3-1. Cercado de um certo mistério, o último treino foi fechado, mas o time que vai a campo esta noite deve ser o mesmo do primeiro jogo, inclusive com o goleiro Roberto, que já está recuperado de uma contratura muscular na perna direita. Já no São Paulo, a situação para garantir uma vaga na final é bem mais complicada. Além da vitória, o tricolor vai precisar vencer por 3 gols de diferença ou por 2, desde que marque pelo menos 4. As informações do tricolor com Osmar Garrafa. O jogo dessa noite vale uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Para muitos, esse é o jogo mais importante do São Paulo no segundo semestre. Já para Muricy, a história é bem diferente. Foram vários mais importantes, né, como estava a situação há 2 meses atrás, né? Há um tempo atrás a gente não pensava nem na Sul-Americana. Então, para nós, foi decisões atrás de decisões, né? E com certeza agora, só que agora é aquele negócio do futebol, né? Você foi passando, e agora a gente quer mais, né? Para ficar com a vaga, o São Paulo tem que vencer a Ponte por 3 ou mais gols de diferença. E a receita para isso está bem definida pelo técnico são paulino. Nós vamos procurar o primeiro gol, depois, né, quem sabe o segundo e o terceiro, mas organizado. Não tem loucura, porque aí é bobagem, aí vira uma pelada, coisa que a gente não quer. Então a gente vai entrar bastante organizado. E é claro, procurar o gol, mas com organização e ter um pouco de paciência, que a Ponte com certeza deve esperar um pouco, como fez no Morumbi, né? Para Muricy, a classificação do São Paulo é difícil, mas não impossível. Só que a vantagem da Ponte tem que ser considerada nesse momento. Além do aspecto de números, né? Mas aspecto também emocional também, né? Ponte Preta, apesar que no outro campeonato não está bem, né? Mas nessa competição está indo muito bem, então a vantagem ela é muito grande, só que não é a última. A gente tem ainda para brigar bastante. O time para logo mais à noite será o mesmo que iniciou a partida no final de semana contra o Botafogo no estádio do Morumbi, com Luiz Fabiano no banco de reservas. E Muricy sabe que o jogador está incomodado com essa situação. Eu sinto muito o que o Luiz Fabiano está sentindo, porque, volto a repetir, fui jogador e respeito muito o jogador, mas eu tenho que
tem uma maneira de trabalhar, e a minha maneira de trabalhar é essa, ou seja, o que tiver melhor, né, não importa o nome do jogador, quem ele é, se ele dá o resultado, senão eu não consigo ter um grupo na mão, mas eu sei que ele está sentindo decepção muito grande por ele não estar jogando, com certeza, e a gente sente muito também, com isso eu não tenho a dúvida que eu não sou o tipo de treinador que desisto e largo o jogador, não sou esse tipo de treinador, não, mas eu tenho que ter uma linha de trabalho. Bom, o técnico Muricy Ramalho está bem consciente da situação, né? O São Paulo tem que fazer 3 gols para classificar direto, e fizer 2 gols não adianta nada, né? Não adianta nada. São Paulo não classifica. Então o Muricy Ramalho sabe que talvez tenha perdido a vaga no próprio Morumbi, né? Por uma distração da defesa, por sorte dos atacantes da Ponte, que fizeram pelo menos 2 gols estranhos, né? Chuta, bate um, entra, rebote, desvia na zaga, enfim, meio complicado, mas o Muricy está consciente. Aposto que a Ponte Preta sabe que se jogar trancado e não levar gol, está classificada, né? Então vai ser um jogo de caça e rato, né? Aliás, de gato, de caça, né? O gato caçando o rato, né? Que é o São Paulo correndo atrás da Ponte. Ou seria Melhor deixar para lá. Correndo atrás da macaca. Deixa para lá. É melhor deixar. É melhor deixar para lá. Eu acho que o futuro do São Paulo passa por um gol logo no começo da partida. Se o São Paulo conseguir fazer um gol no começo, talvez deixe em pânico o setor defensivo da Ponte Preta, que, como você bem disse, deve se retrancar, fechar lá atrás, porque pode até perder pelo placar de 2-0. Quer dizer, de repente, se o São Paulo faz um gol logo no começo, pode começar a mudar a história da decisão. A Ponte tem uma vantagem fantástica, mas o São Paulo tem condições de tirá-la sem Chico. Acabou a novela. Gilson Kleina permanecerá como técnico do Palmeiras. Depois de muita gente dar o caso como encerrado e sem chances do negócio dar certo, o clube surpreendeu ao divulgar no site oficial a renovação de contrato do treinador, que conversou agora à tarde com a imprensa. Jonas Campos tem as informações. Jogadores no campo e jornalistas na sala de imprensa. Todos à espera de Gilson Kleina, técnico que na noite desta terça-feira se reuniu com a diretoria palmeirense e acertou a renovação de contrato com o Verdão até o fim de 2014. Na tarde desta quarta-feira, Gilson Kleina se reuniu novamente com a diretoria palmeirense para finalmente assinar o contrato de renovação com o Verdão. E depois de mais de 2 horas de atraso e muito mistério, o presidente Paulo Nobre apareceu ao lado do treinador e quebrou o silêncio. Marcamos essa coletiva para anunciar mais um ano de relacionamento entre o Gilson Kleina e o Palmeiras. Um contrato diferente, um contrato talvez inédito na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um técnico que eu passei a conhecer melhor quando eu trabalhei com ele esse ano, um técnico por quem eu tenho um profundo respeito, um técnico que nós concluímos que seria o técnico adequado para conduzir o Palmeiras no ano de 2014, e um técnico que confia muito no seu trabalho. Vamos terminar com o trabalho e que ano que vem vai ter muito mais trabalho para a gente conquistar esses objetivos que foram delineados. Quero dizer que estou muito satisfeito por dar continuidade a esse trabalho, por continuar no Palmeiras. A satisfação de a gente ter um entendimento e uma coisa que a gente sempre falou, uma situação, uma negociação boa é quando é boa para as duas partes. E foi assim que aconteceu. Com a novela Gilson Kleina encerrada, o Palmeiras agora pensa em 2014 e no elenco do ano que vem. Acho que os reforços vão ser pontuais. Isso pede pela grandeza da camisa. É claro que todos estão esperando porque é um ano histórico, é um ano importantíssimo para o palmeirense. Então é claro que a gente precisa entender que nós temos que fazer uma equipe competitiva. De nós estarmos ainda em conversação com a comissão técnica, não significa que a diretoria de futebol não estivesse já trabalhando e observando vários jogadores. Uma vez que agora nós já temos definida a nossa situação com o Gilson,
Agora vamos sentar para ver quais jogadores desse atual elenco ele gostaria de trabalhar o ano que vem, quais jogadores que estão emprestados estão voltando, ele gostaria também de trabalhar no elenco de 2014. Os demais vão ser ou vendidos ou emprestados. Voltamos a falar do acidente com o guindaste que causou a queda de uma parte da Arena do Corinthians e deixou vítimas. O repórter Felipe Esboril fala ao vivo lá do Itaquerão. É com vocês, Esboril. Esboril, tá na escuta? Pois não, Michele. Pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva, a gente volta ao vivo aqui da Arena Corinthians, palco dessa tragédia de quarta-feira que vitimou 2 operários que trabalhavam nas obras aqui do Itaquerão. Esse guindaste que caiu produziu já 37 vezes, colocou 37 peças iguais a essa que caiu no estádio. Apenas na última que acabou acontecendo esse acidente. Aquele lá, o lado leste das arquibancadas que foi justamente afetado, está interditado 30%. E amanhã, na quinta-feira, de novo a Defesa Civil deve estar por aqui para dar um novo parecer. Um pouco antes do Gazeta Esportiva começar, a gente conversou com alguns personagens que estiveram por aqui, operários, jornalistas, inclusive um colega nosso do lance que estava aqui no momento do acidente. Confira. Uma tragédia de grandes proporções. Ao 12h50 desta quarta-feira, o guindaste, que instalava parte da cobertura do estádio, caiu, afetando o setor leste da arquibancada, o telão externo e vitimando 2 operários. É com muita tristeza, com muita lamentação, que a gente vem aqui comunicar o falecimento de 2 colaboradores aqui na construção do estádio do Corinthians, o senhor Fábio Luiz Pereira, o senhor Ronaldo Oliveira dos Santos, que nós lamentamos muito. Estamos muito tristes, como todo cidadão hoje, praticamente no Brasil está. Apesar de todos os cuidados que é tomado, infelizmente fatalidades existem. Eu já vi muitos acidentes em obra, mas esse aí, porque teve vítima, né? Então não é fácil não, deixa a gente meio... Fica nervoso, né? Fica abalado. Não deu pra ver nada, viu o barulho, né? Eu tava dormindo na hora, que foi, também tinha terminado de almoçar. E eu tava dormindo e de repente eu vi o barulho, o pessoal correndo. Aí eu vi o pessoal falando, ó, caiu um negócio ali, ó. Depois na hora eu levantei, já vim olhar e tava essa questão terrível aí, né? Vamos dar toda a assistência e tudo que pudermos fazer. Felizmente, vítimas não voltam, mas as famílias dela, a gente vai estar aí disponível a tudo que se necessitar. É o máximo que a gente pode fazer. E dizer isso, nós, como Corinthians e Odebrecht, lamentamos bastante. Era a última peça da cobertura que estava sendo instalada, justamente por aquele guindaste de aproximadamente 1 tonelada. Ele não aguentou o peso e caiu. No momento do acidente, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, estava por aqui. Eu estava no momento do acidente. Eu ia até um pouquinho mais perto lá de onde estavam assando a peça. A segurança da construtora não me deixou passar, porque por medidas de segurança, eu voltei para a sala do Corinthians e infelizmente eu estava na sala do Corinthians quando começou a ouvir o barulho. O corintiano dava entrevista ao repórter Rodrigo Vessoni sobre a abertura do estádio. O jornalista estava no local e presenciou tudo. A gente estava indo embora, andando a cerca de 200, já 300 metros mais ou menos da onde aconteceu o acidente. A gente começou a escutar pequenos barulhos. Na hora que a gente olhou para trás, o guindaste estava pendendo para o lado esquerdo e caindo sobre o estádio. Num primeiro momento é aquele susto de um guindaste daquele tamanho caindo sobre uma estrutura tão grande como o estádio. A nossa primeira reação foi correr até aqui mais perto e tentar tirar uma foto para mandar logo para a redação, para que a redação tivesse esse material, já que a gente estava aqui, com sorte ou não, mas a gente estava aqui. Cai sua ficha, 200 metros, 2, 3 minutos, você poderia estar ali embaixo e poderia não estar aqui. E aí a sua sensação é aquela de você lembrar dos seus familiares. E 2, 3 minutos foi quando a gente olhou os operários todos, alguns chorando, pegando seus celulares e ligando para os seus familiares, e a gente fez o mesmo. Depois que eu passei o retorno para a redação, a minha saída foi
e a minha reação foi ligar para a esposa, para a família, para minha mãe, porque a notícia ia se espalhar e aí sabiam que eu estava aqui. O barulho foi muito grande, principalmente a hora que o guindaste cai sobre o painel de LED, e aí o barulho ficou enorme, porque esse painel ele é todo feito de um material que faz muito barulho mesmo, e aí o barulho foi enorme. A gente viu os operários correndo e preocupados com seus colegas, alguns chorando porque sabiam que tinham colegas ali embaixo, que era impossível um acidente desse não pegar ninguém, até porque tinha gente trabalhando no guindaste. E ainda a confirmação de que André Sanches, na hora do acidente, chorou. Tem uma imagem do André Sanches chorando muito, e essa imagem do André chorando é de alguém que sabe que o estrago não foi pequeno, ele que vive isso daqui no dia a dia, que lutou para que esse estádio saísse. Então aquele choro do Andrés, eu acho que é um choro de quem sabe que o estrago é grande. Eu não diria que ela pode atrapalhar a Copa, porque a Copa, o início da Copa é 1º de junho, julho ali, junho, julho, está muito longe ainda. A Odebrecht, construtora responsável pela obra, se pronunciou sobre os fatos. Foi uma peça metálica da cobertura, a última peça, da qual nós já lançamos uma idêntica, né? Então não teve comprometimento com a estrutura. Houve danos numa parte do prédio, mas nada que comprometa a segurança da estrutura em si, a estabilidade. Não há previsão sobre atrasos na entrega do estádio, que estava prevista para 31 de dezembro e vai abrir a Copa do Mundo de 2014. Um repórter do jornal Folha de São Paulo, que estava nas obras do estádio no momento do acidente, disse que foi agredido e expulso do canteiro de obras pelo ex-presidente do Corinthians, André Sanches. O jornalista Daniel Vasquez afirmou ter sido coagido a deletar as fotos do acidente que tirou com o celular e que Andrés e seguranças da construtora tentaram quebrar o aparelho dele. Andrés comentou o assunto na entrevista coletiva. Eu sei que não condiz com o contexto, mas teve um jornalista da Folha de São Paulo aí que invadiu uma área restrita, que invadiu uma área falando que era funcionário da Odebrecht, da construtora, e escreveu uma matéria dizendo que eu agredi ele. Tinha policiais comigo, tinha arquiteto comigo, quem me conhece sabe que eu xinguei mesmo. Eu falei alto, mas não relei a mão nele, não teve nada. É para variar mais um mentiroso. Bom, é a palavra do Andrés, a palavra do repórter. É inadmissível qualquer tipo de intimidação por um profissional que está lá fazendo o seu trabalho, retratando o que aconteceu. Então, esses tempos eu imaginei que já tivessem ficado para trás. É inadmissível, simplesmente inadmissível. Sobre o estádio, Chico, repito, tem que pensar nos familiares desses operários. O clima realmente é de condolência para essas famílias. E a outra notícia que a gente tem que considerar é o fato de não ter comprometido a estrutura em termos de Copa do Mundo. Essa é uma informação importante também. Vai haver um atraso na entrega, obviamente, mas o estádio vai estar apto para o Mundial do ano que vem. Olha, Celso, é assim, eu também fiz várias coberturas, algumas que não me foram nada agradáveis. Eu fui repórter de polícia durante 7 anos e eu cobria crimes mesmo, ia nos locais, ia os mortos e tal. E nessas horas, a melhor coisa que o jornalista tem que fazer é ficar na dele. Eu acho que o jornalista tem que fazer o trabalho. Espera um pouco, peraí, tem que ficar na dele. Eu não tenho nada a ver com se o cara tirou foto ou não tirou foto, sabe? Mas às vezes o cara tem que ficar na dele, porque a tensão é tão grande, que qualquer movimento seu ali estoura é o estopim necessário para que todo mundo comece a dar porrada para tudo quanto é lugar. Porque a revolta é muito grande. Então, eu não sei o que aconteceu com o colega, mas não está certo, né? Não está certo. Agora, também tirar foto pelo celular para mandar para o jornal, pô, também é brincadeira isso também, né? É gozação. Acabou de morrer um cara, um acidente que você vê ali, sabe? Tem que ter um pouco de um senso, um certo humanismo também. Sabe, parece que as coisas são mais importantes que os seres humanos. E não é assim. Morreram 2 caras, então é evidente que está todo mundo comovido, né? Tem que se tocar também, né? Fábio Luiz e o Ronaldo. O UEFA Champions League nas partidas da quarta-feira, o brasileiro Kaká foi importante na vitória do Milan fora de casa. Na Holanda, o poderoso Barcelona teve a sequência de bons resultados interrompida pelo tradicional Ajax. Veja os gols destas e de outras partidas. Na Suíça, a vitória do Basel sobre o Chelsea por 1-0 embolou o Grupo E da Champions League.
Os Blues ainda são os líderes e na próxima rodada, o Basel disputa uma vaga nas oitavas no confronto direto contra o Schalke 04. No pós-jogo, o técnico José Mourinho falou que a única coisa positiva da noite foi a classificação. Mas não por causa do Chelsea, e sim pelo mau resultado do Schalke contra o Steaua. No entanto, para o português, o principal objetivo foi alcançado. Agora é vencer no próximo jogo e assegurar o primeiro lugar. Mourinho também comentou sobre o Basel, que, segundo ele, venceu porque o time inglês estava dormindo no último minuto. Mas exaltou a equipe suíça, dizendo que foram melhores na partida. Pelo grupo F, o Borussia Dortmund conseguiu uma vitória importantíssima contra o Napoli na Alemanha e assumiu a vice-liderança. Marco Reus, Kuba e Aubameyang marcaram para o time amarelo. Insigne fez para os italianos. Na última rodada, os alemães buscam a vaga contra o já eliminado Olympique fora de casa. Na coletiva, Jürgen Klopp falou que o time alimenta boas chances de permanecer na Champions. Para aqueles que pensam que a situação já está definida, isso é um erro, segundo o treinador. É importante que o Arsenal jogue bem contra o Napoli e vença. O Napoli também tem chances e nós temos um longo caminho para vencer em Marselha, afirmou Klopp. E no grupo H, o Ajax surpreendeu a todos ao vencer o Barcelona em Amsterdã por 2-1. Cereiro e Huijsen fizeram para os holandeses. Chave de pênalti descontou para o Barça. Com 7 pontos, o Ajax ainda está vivo e disputa com o Milan uma das 2 vagas nas oitavas. As 2 equipes se enfrentam na próxima rodada. O técnico Frank de Boer acreditou a vitória à excelente marcação no campo do adversário. Eles conseguiram manter uma pressão incrível e, em seguida, construíram algumas jogadas de gols. Em 2 delas, chegamos à meta deles. E que nos deu uma vantagem considerável no final do primeiro tempo, disse ele. Do lado espanhol, Tata Martino falou que faltou intensidade ao time nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, conseguimos fazer o mesmo. Pressionamos e fizemos o gol. Mas numa Champions League, diante de um time que joga tudo para conseguir uma vaga, precisávamos entrar mais concentrados. Com 2-0 contra, tudo fica mais difícil, comentou Martino. Com uma atuação muito boa do brasileiro Kaká, o Milan venceu o Celtic na Escócia e está a 1 vitória da classificação. Kaká fez o primeiro, Zapata o segundo e Balotelli o terceiro. A decisão da segunda vaga do grupo acontece no confronto direto contra o Ajax na última rodada. 1 ponto separa as 2 equipes na tabela de classificação. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Quem será o finalista da Copa Sul-Americana? A Ponte Preta, 68% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente se encontra amanhã. Uma boa noite. Até já no Jornal da Gazeta. Tchau, meus sentimentos às famílias dos operários. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. Gazeta Esportiva.